Bem, na entrevista do dia, a gente conversa com o advogado Fabrício Klein. Ele traz uma importante discussão, um importante debate relacionado ao câncer de próstata. Nós estamos no mês de novembro e, obviamente, discussões acabam se formando e surgindo diante da importância da saúde do homem. E, nesse caso, é sobre o benefício da isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas que estão diagnosticados com câncer de próstata, e também isso se amplia para outros tipos de câncer. Dr. Fabrício, obrigado por nos atender, bem-vindo ao NT Sul. Fala um pouco então sobre essa proposta e não somente se limitando ao câncer de próstata, mas também a outros tipos sobre essa isenção do imposto de renda. Bernardo, obrigado pela oportunidade, é muito importante esclarecer a audiência da TV Cachoeira, né? A respeito da isenção do imposto de renda, que, como você bem disse, ela não se limita aos casos de câncer de próstata. Qual é o conceito específico da isenção do imposto de renda? Existe uma legislação de 1988, porém essa lei, infelizmente, é pouco conhecida. O que essa lei assegura aos contribuintes? Que o contribuinte que seja ou aposentado, ou pensionista, ou militar inativo, ou beneficiário de previdência privada, e, por outro lado, tem o diagnóstico de uma série de enfermidades, entre as quais todo e qualquer tipo de neoplasia maligna, ou seja, todo e qualquer tipo de câncer, tem direito à isenção do imposto de renda. Então, as pessoas que recebem proventos previdenciários e têm um diagnóstico de enfermidades como qualquer tipo de câncer, cardiopatias graves, visão monocular, AIDS, que hoje, felizmente, devido ao avanço da medicina, está no estágio de HIV assintomático, essas pessoas todas têm direito à isenção do imposto de renda, bem como a restituição, Bernardo, a respeito da qual nós podemos aprofundar. Além disso, a pessoa, caso não tenha solicitado essa isenção no primeiro momento, ela tem direito também a um retroativo limitado aos últimos 5 anos. Então, a pessoa, né, que nessas condições, que preenche esses requisitos, ela pode fazer um pedido à sua fonte pagadora de proventos previdenciários, né, ou seja, por exemplo, a Previmpa, ao IP, ao INSS, a sua fonte pagadora, Exército, né? Ou ela pode fazer um pedido por via judicial. O que ocorre no âmbito das ações judiciais, que é a área que nós atuamos habitualmente e na qual eu tenho um conhecimento mais aprofundado para falar a respeito? Existem casos, e isso é sólido, isso é extremamente recorrente no âmbito da justiça, em que o diagnóstico da enfermidade já foi superado, né? Ou seja, a pessoa teve câncer de próstata, de pele, de mama, há 10, há 15, há 20 anos atrás, mas mesmo assim a justiça assegura a isenção do imposto de renda. Dando 2 exemplos específicos de casos de câncer de próstata, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça de São Paulo têm casos desse ano, 2024, do ano passado, 2023, concedendo a isenção para contribuintes que tiveram câncer de próstata, por exemplo, em 2007, 2009. Então, felizmente, venceram essa luta contra o câncer, mas mesmo assim, Bernardo, eles têm direito à isenção. Isso também, doutor, vale muito, talvez até mesmo dos advogados de cada pessoa orientar a esse cidadão que está diagnosticado com câncer, no caso a gente está falando do câncer de próstata, a buscar isso, porque querendo ou não, a comunidade em geral não tem conhecimento dessa lei. Então vale também essa procura e essa informação que inclusive a gente está passando agora. Exatamente, Bernardo. É louvável a iniciativa do programa, porque realmente, como dito lá no início, embora seja uma lei que não é uma lei nova, não é inédita, ela infelizmente é pouco conhecida. Nós temos inúmeros casos, centenas de casos, nos quais as pessoas tinham direito à isenção há 15, há 20 anos e por desconhecimento permaneceram pagando o imposto de renda durante todo esse tempo e agora, infelizmente, vão receber apenas o retroativo dos últimos 5 anos, que é o que a legislação permite.
O senhor, atendendo a esses casos, o senhor percebe que as pessoas não têm esse conhecimento dessa situação e dão o valor quando é apresentado essa possibilidade? Certamente, Bernardo. As pessoas, é normal, né? Nós temos uma legislação tributária bastante complexa, com muitas normas. É muito habitual que o contribuinte desconheça detalhes tão pontuais. Então, nesse contexto, que é muito importante o papel da imprensa, embalada por esses meses temáticos, como é o caso do Novembro Azul, como será o caso do Dezembro Laranja, porque também todo e qualquer caso de câncer de pele autoriza o direito à isenção do imposto de renda. Esse papel da imprensa de esclarecer, de divulgar essas notícias à população, e o papel também, eu enalteceria, de sindicatos, de associações que, em prol dos seus integrantes, divulgam essa informação e beneficiam os contribuintes. Ok. O senhor comentou que qualquer tipo de câncer entra nessa lista. Tem um câncer que é comum, que não está inserido nessa situação? Não, Bernardo. Como é que funciona? A lei ela prevê a isenção para os casos de neoplasia maligna, ou seja, para todo e qualquer tipo de câncer. O câncer é um crescimento anormal das células, né? Então, existem câncer muito agressivos, muito penosos, alguns, né, infelizmente, sem qualquer prognóstico de cura, assim como existem casos de menor gravidade, né? Os cânceres de pele, existe uma lesão que, em regra, é extraída pelo dermatologista. Mesmo o câncer de pele, ele autoriza o direito à isenção, porque ele é uma espécie do gênero neoplasia maligna, e o que consta previsto na lei, Bernardo, é neoplasia maligna. Assim como a lei também abarca casos de alienação mental, cardiopatias graves, os casos de cegueira, e aí isso beneficia também quem tem a visão monocular, os casos de AIDS, que hoje, felizmente, devido ao progresso da medicina, estão com HIV assintomático, e todos eles obtêm a isenção. É importante, Bernardo, acrescentar o porquê que as pessoas, não é, com HIV assintomático, com um câncer superado, com uma cardiopatia grave tratada, obtêm a isenção. Existe uma súmula do STJ, o STJ é o Tribunal de Cúpula. Então, os demais tribunais, os demais juízes estão abaixo dele e devem seguir esse entendimento dele, que é tão sólido e recorrente que gerou uma súmula. A súmula do STJ, de número 627, ela determina que não se exigem sintomas contemporâneos. Qual é a consequência prática? Como eu referi antes, em casos, por exemplo, no TJ São Paulo, no TJRS, assim como em todos os demais tribunais, nos quais uma pessoa que teve câncer há 15, há 20, há 30 anos atrás obtém a isenção. Tá certo. É uma lei semelhante, inclusive eu tenho um conhecido que fez uma cirurgia no pé e ele é isento do IPVA. É mais ou menos nos mesmos moldes? São normas bastante diferentes, Bernardo. O IPVA, o IPTU, esses tributos, eles não são unificados de forma nacional, né? O imposto de renda tem uma única legislação nacional. O IPVA, o IPTU, eles têm legislações esparsas. Então, por exemplo, existem estados que concedem essas isenções dos veículos apenas para quem teve câncer ou de mama ou de próstata e está com algum tipo de invalidez provisória, né, transitória devido ao tratamento. Então, são legislações muito semelhantes, mas elas não são idênticas. Tem alguns requisitos, alguns detalhes diferentes entre elas. Tá certo, doutor Fabrício. Obrigado por nos atender. Mais alguma colocação referente a esse debate importante? Eu agradeço novamente, Bernardo, pela oportunidade. Entendo que é um tema muito importante de que seja divulgado à sociedade, à nossa comunidade, e sigo à disposição para auxiliá-los. Tá certo. Obrigado, doutor Fabrício. Então, conversamos sobre esse assunto que precisa ser alertado para
comunidade em geral sobre essa isenção do imposto de renda para pessoas, para aposentados e pensionistas. No caso, a gente está falando aqui do câncer de próstata, mas isso vale para mais de 17 tipos de câncer. Então, esse alerta, a imprensa também fazendo a sua parte e obviamente, essa informação ser espalhada para a comunidade em geral diante dos direitos referente ao diagnóstico de câncer aqui no país.